Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é especial realmente. Já estou aqui preparado, sentado aqui na minha cadeira e tenho aqui na minha mesa as Bíblias, as minhas anotações, o meu computador. Estamos preparados para começar hoje um tema muito importante. Inclusive, nós vamos falar desse tema não somente hoje, mas outras vezes também. Por isso, olho na tela, abra o seu coração, prepare-se para meditarmos em 4 passagens da Bíblia que serão uma bênção para você, com certeza, e para mim também. Bom, nós vamos começar lendo um texto que está em Jeremias, no capítulo 5 e no verso 30. Eu já deixei aqui prontinho para a gente ganhar tempo. Jeremias 5, verso 30 diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Ouviu isso? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Esse é um texto extremamente atual. É só você olhar as redes sociais, é só você olhar as notícias, é só você observar o que está acontecendo ao seu redor, na sua cidade, no seu estado, no seu país, e você vai se certificar de que o profeta Jeremias menciona, de fato, está acontecendo diante dos nossos olhos. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Eu selecionei aqui 5 coisas que são espantosas e que são horrendas. Claro, eu poderia ter selecionado 50, 500, mas eu selecionei apenas 5. Por quê? Porque eu não vou trabalhar as questões naturais nem as coisas sobrenaturais, como terremotos, como guerras, ou até mesmo alguma coisa que vem com uma tempestade, um furacão, alguma coisa assim. Não vou entrar nesse assunto. Eu vou mencionar outras coisas, por isso selecionei apenas 5 delas. Mas antes de eu mencionar estas 5, eu queria ler com você um outro texto que está no livro de Lucas. Vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21 e no versículo de número 11. Lucas capítulo 21, verso 11 diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Agora vem a frase que eu queria destacar: coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Veja que Lucas, ele usa o mesmo termo que Jeremias. Ele fala aqui coisas espantosas, coisas horrendas, coisas horríveis iriam acontecer na face da terra. Percebeu? Tem outros textos que eu vou mencionar já. Aliás, vou mencionar um terceiro já e o quarto eu menciono no final. O terceiro texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de números 12 e 13. Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Verso 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Bom, você pega agora essas 3 passagens bíblicas, Jeremias, Lucas e 2 Timóteo, e coloca isso na ordem do dia. E me diga se está ou não acontecendo exatamente o que eu acabei de ler. Bom, eu fiz aqui uma lista de 5 coisas. A primeira é o ser humano fugir de Deus. Isso é impressionante, impressionante. Veja, Deus é bom, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia e misericordioso. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Deus é tudo de bom. E aí vem a pergunta: por que as pessoas fogem de Deus? Por quê? O que Deus fez para elas para que elas possam fugir de Deus? E é muito comum as pessoas fugirem de Deus. Veja, não querem saber da Bíblia, não querem saber da oração, não querem saber de cantar um hino, não querem saber de frequentar a igreja, não querem saber das coisas espirituais. As pessoas, muitas delas, não são todas, obviamente, mas muitas delas só têm uma visão horizontal, só uma visão aqui, agora, de curto prazo. Elas se esquecem de que o melhor está por vir. Então, uma coisa horrível, espantoso, é o fato das pessoas fugirem de Deus. E isso começou desde que o pecado entrou aqui na terra. Você vai lá para Gênesis 3 e você vê Adão e Eva fugindo de Deus. Aí depois você percebe que toda vez que o ser humano comete um pecado,
a tendência do ser humano é fugir de Deus. E as pessoas parece que elas têm mais prazer naquilo que não é de Deus do que naquilo que é de Deus. É só você ler o que está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e também você lê isso em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Então, uma coisa espantosa e horrenda é a pessoa fugir de Deus, porque ela está fugindo daquele que pode ajudá-la, que pode abençoá-la, que pode resgatá-la. Como é que você foge de alguém que quer o seu bem? Como é que você foge de alguém que te ama? Como é que você foge de alguém que morreu na cruz por você? Como é que você foge de alguém que é o único que pode ajudar você a vencer os problemas da vida? Então, esse é o primeiro ponto. Concorda comigo? Isso é baseado na Bíblia e baseado no dia a dia que nós vivemos. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é a destruição da família. Isso é uma coisa horrível, uma coisa espantosa e horrenda. A destruição da família. Veja, uma coisa é a gente enfrentar problemas na família, todo mundo enfrenta. Uma coisa é você ter uma dificuldade de relacionamento, isso todo mundo tem. Mas eu estou me referindo a movimentos, a ideologias e a pessoas que são muitas vezes ativistas, que lutam para destruírem a família. Existem muitas pessoas que são contra a família e trabalham nos bastidores com leis, com ideias, com filosofias, com ações, para que a família seja destruída. E atenção, a família é um projeto de Deus. Foi Deus quem estabeleceu a família. E infelizmente há um movimento horrível, espantoso no mundo inteiro. E esse movimento passa pelos filmes, pelas novelas, pelas músicas, por aquilo que se chama de cultura. Há um movimento que trabalha contra a família. Infelizmente, isso é verdade. Então, essa é uma segunda coisa da minha lista que é espantosa e que é horrenda, como diz o profeta Jeremias, como diz Paulo a Timóteo e como diz Lucas no capítulo 21, verso 11. Vamos então para o terceiro ponto, mas antes de ir para o terceiro ponto, falando em família, você percebe que nos 10 mandamentos tem o 5º mandamento que fala claramente da importância da gente honrar o pai e honrar a mãe, ou seja, honrar a família de uma maneira geral. E atenção, Deus quer que nós sejamos abençoados individualmente e também como família. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Movimentos contra a igreja. Sabe que essa é uma das obras de Satanás? Satanás trabalha contra Deus, trabalha contra a família e trabalha também contra a igreja. Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu povo na terra. Isso está claro em Apocalipse 12, por exemplo. Mas há um movimento que trabalha contra a igreja. Por quê? Porque primeiro Satanás levantou um monte de denominações estranhas, um monte de movimentos religiosos que são mais comércio do que movimentos religiosos corretos. Entendeu? E também existem hoje essa mistura entre política e religião, que é um problemão, um problema muito sério. Então tudo isso são movimentos do diabo para enfraquecer a igreja e para levar as pessoas a olharem para a igreja como comércio, como política, como trampolim, como uma estratégia financeira e por aí vai. Então, o terceiro ponto meu aqui é justamente esse movimento contra a igreja. E não esqueça que a igreja foi estabelecida por Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Deus tem sua igreja. Mas quando você vai para Apocalipse 17, você já vê Satanás trabalhando contra a igreja. Tanto é que Satanás ele estabelece um outro movimento religioso que a Bíblia chama de prostituta. Justamente é uma ideia satânica para quê? Para prostituir as verdades de Deus, para misturar as verdades com a mentira e lançar uma série de situações negativas e questionamentos sobre a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Então assim, esses movimentos contra a igreja estão crescendo. E isso ocorre no meio político, isso ocorre no meio da literatura, isso ocorre muitas vezes em sala de aula, em algumas escolas, obviamente, não todas. Isso acontece em outros lugares da sociedade. Pessoas com ideias diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, com filosofias diferentes, justamente trabalhando e realizando movimentos contra a igreja. E isso tem sido um problema muito sério.
Nós estamos observando exatamente uma perseguição estruturada, bem organizada contra a igreja, que vai redundar lá na frente em algo muito maior, em algo muito sério, entendeu? E o quarto ponto seria então a corrupção generalizada. No livro de Gênesis, no capítulo 6, você já encontra a corrupção do gênero humano. Você já encontra a citação bíblica de que o ser humano se corrompeu, de que houve uma corrupção do gênero humano, por causa do pecado, obviamente. E essa corrupção se estende, cresce, se multiplica em todos os lugares do mundo praticamente. Praticamente não, em todos os lugares do mundo. Você percebe hoje corrupção no meio político, corrupção no meio religioso, corrupção no dia a dia das pessoas. É só você observar. Muitas vezes se fala somente da política, mas a corrupção está em todos os lugares. Veja, por exemplo, as pessoas querendo obter vantagem em relação ao outro, furar fila, né? Comprar certas regalias. Ou seja, a desonestidade, a falta de fidelidade, a corrupção está em todo canto, não é verdade? As pessoas, quando elas têm a oportunidade de praticar a corrupção para benefício próprio, muitas vezes elas fazem. Então, é uma outra coisa espantosa e horrenda que tem no mundo. Infelizmente é assim. Pessoas, muitas vezes, pensando que ao fazerem isso, são espertas, são inteligentes, são pessoas que estão conquistando coisas. E algumas delas até acham que é bênção de Deus. Não é, não é. Então veja, é importante que a gente observe que nós como cristãos não podemos nos meter nessas corrupções. Eu sei que perfeitos nós não somos, mas temos que fazer a nossa parte, entendeu? Um outro ponto e o último deles é o seguinte: você percebeu que o que antigamente era errado, hoje as pessoas consideram certo? E aquilo que antigamente era certo, as pessoas hoje estão considerando erradas? Ou seja, houve uma inversão de valores. Antigamente, algumas coisas eram consideradas claramente como algo errado, nocivo, maléfico. Hoje, essas coisas são consideradas perfeitamente normais e naturais, e os valores se inverteram. Então, são coisas espantosas e horrendas que a gente está vendo diante dos nossos olhos. E nós estamos chegando a um ponto em que nós vamos ficando de mãos atadas. E vai chegar uma hora em que os pregadores do Evangelho já não poderão mais pregar, estarão totalmente amarrados, impedidos. E isso vai preparando o terreno para a perseguição ao povo de Deus, para a perseguição aos servos de Deus. Você viu o texto que eu li em 2 Timóteo 3, verso 12, que fala assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? Pois é, haverá sim uma perseguição ao povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm a fé de Jesus e a fé em Jesus, sim, haverá. E essas coisas todas que estão acontecendo no mundo hoje vão afunilando e levando o mundo para esse ponto. A tal ponto que as verdades bíblicas já não serão mais permitidas pregar. Ou seja, aqueles que pregam a Bíblia vai chegar um momento em que não poderão pregar mais. É uma situação que já estava profetizada em Daniel, em Apocalipse, em Mateus, em Lucas. A profecia é clara. E aqui em 2 Timóteo diz muito claramente: todos que querem viver em Cristo serão perseguidos. Você percebeu? Você entendeu? Então, nós precisamos hoje tomar uma decisão. E essa decisão passa pelo último texto que eu fiquei devendo para você, que é Lucas, capítulo 21, verso 28, que diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então o texto está dizendo assim: quando isso começar a acontecer, e de fato não está começando a acontecer, já está terminando até, porque já acontece há muito tempo, o texto diz: levante a sua cabeça, olhe para cima, porque a sua redenção está próxima. Realmente a nossa redenção se aproxima. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu convido você a pegar a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, pesquisar, buscar. Eu convido você a procurar uma igreja adventista, para que você possa ter ajuda para pesquisar mais, estudar mais, aprender mais, crescer mais e tomar uma decisão. Uma decisão de servir a Deus, uma decisão de se batizar, uma decisão de começar tudo de novo, porque esse mundo, meus amigos, está chegando ao seu final, ele vai acabar. Jesus vai voltar em breve.
E nós não temos outra saída a não ser nos preparar para a volta de Cristo. Entendeu? Então venha com a gente, abra o seu coração, deixe de lado as picuinhas, deixe de lado, quem sabe, aqueles preconceitos, os orgulhos ou o orgulho, deixa de lado aquilo que passou e vamos começar uma vida nova, vamos começar uma caminhada nova, porque Cristo virá para nos buscar. Amém? Eu pergunto, você quer se preparar? Você quer se preparar para a volta de Cristo? Por quê? Porque o que eu li hoje para você em Jeremias 5, em 2 Timóteo 3, em Lucas 21, é o que está de fato acontecendo. Então, abra o coração e vem com a gente. Chega mais perto, se entregue, nasça de novo, comece uma vida nova e se prepare, porque Cristo virá para nos buscar. Amém? Se você aceita se preparar, se você aceita ir para uma igreja adventista, se você aceita se entregar, se você aceita começar uma vida nova, então eu vou orar por você. E depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia, procure os nossos pastores, os nossos anciãos, procure a liderança da igreja e nós vamos ajudar você a dar os passos que precisam ser dados nessa preparação para o céu. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe este homem, esta mulher que está orando comigo. Derrama a tua graça sobre ela, sobre ele, sobre mim também. Ajuda-nos a permanecermos firmes na fé, a levantar a cabeça, olhar para cima e saber que Jesus está voltando. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos. Se inscreva também no nosso canal, ok? Dê o seu like, ok? Curta esse vídeo. E, por favor, faça também aqui os seus comentários. E vamos juntos aumentar, alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Forte abraço, fica na paz e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.